Esse escândalo da CPI das Bets envolvendo a Virgínia só me fez pensar uma única coisa. Afinal, a Virgínia tá ou não tá alinhada ao propósito astrológico dela? É isso que a mente da astróloga pensa, automaticamente. Porque pra mim a discussão vai muito além de se ela é uma boa pessoa ou uma má pessoa, e sim se ela está alinhada ou desalinhada, porque convenhamos, a nossa máxima por aqui na astrologia real é a seguinte, tá? Uma pessoa alinhada ao propósito, ela inevitavelmente beneficia outras pessoas. Agora, uma pessoa desalinhada, ela é capaz de provocar um mal em massa. Será que é esse o caso dela? Ao final desse episódio de Astros no Divã, eu espero dar o meu veredito. Se ela está ou não está alinhada ao propósito astrológico dela. E bem, isso não sou eu que vou dizer. Quem vai dizer é o mapa dela. Claro, interpretado com a abordagem certa. Mas aqui eu te garanto, eu vou ser totalmente imparcial. Confesso que eu mesma estava muito curiosa para saber qual era o caso dela. Porque, honestamente, como astróloga, eu suspendo meu juízo até que eu, de fato, veja o mapa. Então é isso, assistam até o final e aguardem o meu veredito. Vamos para mais um episódio de Astros no Divã. Roda a vinheta! Sempre quis mandar essa, muito bom. Quando o assunto é Virgínia, qual a percepção que você tem? Pra você ela te parece só uma bobalhona, novinha demais, infantil e ingênua, que não sabe o que tá fazendo? Ou ela é perversa, tem bem claros os interesses dela? Qual seria a sua opinião antes de ver esse vídeo? Já comenta aqui embaixo e eu quero saber se eu consegui mudar sua opinião até o final desse vídeo ou não. Vai ver, a gente concorda. De toda forma, com toda essa polêmica em torno da CPI das Bets, eu fiquei me perguntando onde isso apareceria no mapa dela e o que representaria com relação ao propósito dela. Seria esse um movimento alinhado, desalinhado, dentre outras coisas. E honestamente, quando eu vi o mapa dela, eu achei engraçado. Como eu sempre dou essa risada, é uma risada de astróloga, é uma risada de quem fala, tipo, faz sentido. E confesso que a notícia que eu tenho pra dar não é muito boa, não. E olha que eu vim com o coração bem aberto, tá? Eu até ouvi algumas pessoas falando, nossa, se a vida da Virgínia é tão boa assim, e ela tá vendo uma vida boa e ela tá desalinhada, eu prefiro estar desalinhada. Será? Não é bem assim que funciona, não. Até porque aqui o componente ético ele é muito forte. E tem coisas sobre a vida de uma pessoa, no íntimo da vida de uma pessoa, que você não tem como saber, a menos que você esteja na pele dela ou muito próxima a ela. Então, se eu tiver que te aconselhar sobre uma coisa, é viva o seu propósito. É isso que a gente acredita aqui na Neptuna, quem tá nesse caminho. E a gente vê a galera que já chegou lá, a gente consegue identificar claramente quem tá no propósito ou não. E você vê que vale a pena. São pessoas que estão vivendo uma vida realizada. Porque no final das contas, o propósito é o caminho que vai abrir todas as outras áreas da sua vida. E você vai sentir que vive uma vida que de fato vale a pena ser vivida. Não só para quem tá de fora, mas para você, na sua experiência íntima com você mesmo, quando você vai deitar sua cabeça no travesseiro, você sente paz de espírito. Então, analisando o caso Virgínia, cara, eu vou direto ao ponto. Eu deveria fazer a maior embromação. Não, eu vou dizer direto o que eu vi, tá? E vou ver junto com vocês. Eu só percebi de cara o que precisava ser dito. E é o seguinte, quando eu analiso o propósito da Virgínia, a primeira coisa que eu observo é onde tá o Nodo Norte, que é esse cara aqui. Inclusive, eu e a Virgínia somos da mesma geração, porque ela é de 99 e eu também, né? Então nós somos da geração de Nodo Norte em Leão, que é uma energia de fogo muito interessante, obviamente, é legal, porque ela já é ariana, então no caso dela, realmente é uma energia de liderança, de uma mulher mais forte, cheia de energia e vigor e vitalidade. Beleza, até aí tudo certo. O meu ponto é a casa onde está esse Nodo Norte, que no caso dela, pega duas casas, tá? Ela tem um propósito duplo. Pega tanto a casa 3 quanto a casa 4, mas eu quero dar uma ênfase maior agora nesse primeiro momento a essa casa 4. Por quê? Pelo simples fato de que é essa casa 4 que me fez olhar pro que aconteceu com uma outra visão. Que se eu olhasse só a casa 3, sabe o que aconteceria? Eu ia dizer o seguinte, olha que doideira como a astrologia é um negócio profundo, tá? O antipropósito dela tá na casa 9, ele tá escondido aqui, mas ele estaria na casa 9, tá? Também pegando a casa 10, mas só pra você entender, eu estaria pegando um eixo 3-9. E quando eu vejo o propósito dela como estando unicamente na casa 3, eu olho pra casa 9 e eu falo o seguinte, se o antipropósito dela é com a casa 9, significa que ela não tem obrigação com a justiça. Aí você fala assim, meu Deus, Pitanga, que absurdo, como assim você pode dizer isso? É verdade. E pior, tá? A casa 9, ela é a casa que fala da ética, então é você agir com uma superioridade moral. Isso pra ela é kármico, ela não tem que se colocar nesse lugar.
O propósito de uma pessoa na casa 3 é o propósito da irmandade, da fraternidade. Então é agir como uma pessoa que está num lugar de igualdade perante os outros. Então, assim, se os meus irmãozinhos estão todos se viciando em jogos e cometendo atrocidades e se empobrecendo, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho que salvar ninguém. Porque ela não tá nesse lugar, assim, canônico do Papa, da Casa 9, de quem fala, não, eu vou dar a palavra certa, vou ser a guia, vou ser aquela que diz esse é o melhor caminho. Ela não tá nesse lugar. E não é o propósito dela, não seria um bom lugar para ela estar. Já começa por aí. Então, isso já coloca numa posição de muita vantagem, certo? E ainda tem um agravante que vocês vão odiar saber. Eu tenho duas coisas muito chocantes pra trazer sobre isso. Isso é a primeira parte, a gente tem que ver a segunda. A segunda vai contradizer totalmente isso. Ainda tem um agravante de que ela tem a roda da fortuna aqui na 9, e só pra sacanear vocês, com a roda da fortuna a 9 graus também. E, cara, essa roda da fortuna significa o seguinte, que quanto mais ela tá em direção ao propósito dela, quanto mais ela tá alinhada, mais a roda da fortuna dela gira, ou seja, menos ela tem tendência a ter problemas com a justiça. Vocês viram, virou um grande circo a CPI. Porque, no final das contas, a mulher tá alinhada o suficiente com o propósito a ponto de não ter problemas com a justiça a nível real, tá? É isso que significa. Calma que ainda vai vir bomba. Eu sei que essa hora você deve estar tipo assim, meu Deus, como assim? Calma, não, que absurdo. Calma, eu tô só analisando. Gente, eu tô só analisando o mapa. Bom, não apenas isso, temos também aqui na Casa 9, Netuno e Urano, que trazem uma certa confusão ali nesse processo, né? Literalmente, processo. Então, assim, tanto essa energia netuniana quanto essa energia uraniana na 9, elas trazem um certo caos e até uma névoa por trás de todo esse processo de entender o que é justo ou não. É como se para ela fossem limites muito pouquíssimos definidos. Quase nem um pouco definidos. E, de novo, não é uma energia na qual ela deva fincar a vida dela. Mais agravante ainda está em Aquário. Então, o antipropósito dela, assim como para qualquer pessoa, é a coisa na qual ela não tem que focar. E, de fato, ela não faz isso. Porque Aquário é um signo humanitário. Então, ela não tem nada de humanitária. E quem critica ela são os humanitários. Quem critica ela são as pessoas que têm uma alta régua moral e ética. E isso tudo é muito doido de observar quando você olha o mapa de uma pessoa, porque quando você fala, fulano está ou não no propósito, você está pensando única e exclusivamente o que é o certo para aquela pessoa. A sua régua moral, ela não é válida para todos. Mas calma, eu sei que essa hora você deve estar explodindo de raiva. Ouve até o final, eu vou... Eu falei que eu ia ser imparcial, você tem que entender isso. Vai chegar a compensação que você vai falar, era isso. Calma, fica aqui até o final. Dito tudo isto, o que temos além disso é também uma energia leonina, fora o fato dela ser ariana, que são energias mais egocêntricas, mais egoístas, mais voltadas para si. Fora o fato de toda essa qualidade transpessoal de Urano e Netuno, de Aquário, até da 9, até pegando a casa 10, tudo isso leva muito para fora, para o exterior, para a vida pública, para os interesses comuns. Isso não é o propósito da Virgínia, ou seja, ela não tem obrigação com isso, certo? Agora vem a bomba, tá? Vou tacar logo a bomba que eu já não tô me aguentando. Uma pessoa cujo antipropósito é a casa 10 e que se vê, opera no mundo como empreendedora, que tem milhões de seguidores, que é uma figura pública, que é uma influenciadora, ela tem uma presença de casa 10 muito forte, senão nem vem ao jogo, né? E ela tá jogando o jogo. Ela tá jogando esse jogo da influência digital. E a casa 10, ela fala sim sobre o bem maior. Ela fala sim, assim como a casa 9, ela fala sim a casa 10 sobre autoridade, sobre você se colocar numa posição de responsabilidade diante das outras pessoas. Fala da fama, do grande público. Então, ela tem essa energia que para ela é muito kármica, porque ela não consegue abrir mão de ser a influenciadora, de ser a empresária. E ser a empresária vem com responsabilidade. Só que isso é karma para ela. Isso aprisiona ela mais do que vocês imaginam. E ela tenta se colocar como empreendedora, como empresária, e por mais que ela fature milhões, ela também é muito criticada por isso. Não é como se ela fosse uma empreendedora que gera respeito nas pessoas. Não é como se ela fosse uma empreendedora que as pessoas olhem e falem, caramba, que inspiração. Não é isso. Ela é endinheirada, ela é famosa, beleza, ela tem um lifestyle. Aí é que entra no ponto. O propósito dela, lembra que eu falei dessa casa 4 aqui, ó? O propósito dela com a casa 4 é a família, é a vida privada, não a vida pública. O propósito dela é ser, muito provavelmente, uma mãe, uma dona de casa. E aí você vai falar assim, que absurdo! Acredite se quiser. E ela estaria fazendo um favor muito maior pro mundo se ela tivesse focada em cuidar dos filhos dela, em estar em casa, em cuidar da família dela. Porque é o propósito dela. Tanto é que ela tem uma coisa forte com família. Ela tem uma coisa forte com isso. Então, assim,
É engraçado que ela também é muito criticada por deixar os filhos com babá, quase não cuidar dos filhos, não cuidar da família. Mas claramente família é uma coisa muito importante pra ela. Então, assim, o que eu tenho a dizer, de verdade, agora chegando bem perto do meu veredito, eu não vou nem olhar o restante do mapa dela, realmente não tenho tanto interesse em falar de qualquer outra coisa que não o propósito dela, até porque senão daria uma consulta longuíssima. E não é uma consulta, né? Então, assim, eu quero realmente abordar o ponto aqui do propósito, tá? Eu também poderia olhar, por exemplo, esse Sol com esse Júpiter na 11, que fala de grandes fortunas que ela tem aqui em Áries, inclusive, né? Então tem até a ver com essa energia, né, até de ganhar milhões e ficar milionária, ficar muito rica, né? Por causa da família. A motivação dela pra fazer dinheiro é a família. Vale dizer que uma pessoa que ela tem o Nodo Norte em Leão, o regente desse Nodo Norte, que é super imperativo aqui pra gente entender o alinhamento de uma pessoa, ele tá levando pra casa 11, ou seja, a motivação dela pra fazer milhões são os interesses dela, pros dela, a família dela, petit comité. Então ela não tá lucrando ou ela não está fazendo dinheiro em cima do bem maior, em cima. Porque tem pessoas que têm propósito com isso, tem pessoas que enriquecem porque o que elas estão fazendo é maior do que elas, é consequência de um trabalho maior. Ela não tem isso. E se vocês não perceberam ainda, seja por perversidade, seja por ingenuidade, por inocência, ela é uma pessoa que só tá interessada nos próprios interesses. Acabou. Bom, quero ficar muito rica porque quero poder dar mais dinheiro para minha família. Minha família precisa ter acúmulo de riqueza. Esse é o único interesse dela e é o propósito dela. O problema disso é isso vir travestido de um interesse comum maior do grande público, que não é o caso. O problema é ela se colocar como uma pessoa pública que, na verdade, só age contra interesses públicos, que só age contra interesses maiores. Então, assim, eu acho que o problema aqui é um problema de, como só haveria de ser quando o assunto é propósito, né? É um problema de autenticidade, de ela reconhecer, assumir pra ela mesma que ela não realmente se importa com o bem maior, que ela não realmente se importa com o que é o melhor para as outras pessoas. Se ela conseguisse endereçar isso, que é de fato o propósito dela, ninguém consegue fugir do próprio propósito e ficar em paz, não tem como. Então eu imagino que isso deva gerar muitos conflitos internos pra ela, porque ela deve pensar assim, como assim eu vou recusar uma oferta multimilionária que poderia deixar minha família mais rica, que faria bem pro meu núcleo familiar, que faria bem... Entende o que eu quero dizer? Então, assim, desconsiderando, assim, todo o fato até de que ela é uma excelente comunicadora do dia a dia, da rotina dela, da privacidade dela, tudo isso tem muito a ver mesmo com essa casa 4 e tá limpo, isso aí é de boa. O problema é quando tange tomar decisões que ela tem que considerar, caramba, isso aqui tem um efeito, tem uma consequência pro todo. Será que eu me importo? Será que eu deveria me meter nessa esfera? Não. Porque ela só tá orientada pro que serve a ela e aos dela. Esse é o problema. A Virgínia, ela tá orientada apenas pra isso, pra família dela. Então, assim, o ideal seria ela não estar tanto assim na vida pública, não estar tanto inserida em posições de liderança, onde ela estaria mais alta na hierarquia, porque não é isso que ela quer. Não é esse o desejo dela. Isso é o karma dela. Isso é uma coisa que ela já fez. Vamos dizer, se você quiser fazer uma interpretação de vidas passadas, né? Essa é uma energia que ancora ela, que arrasta ela pra baixo. Não é o que ela quer fazer. Ela quer poder cuidar dos dela, da vida dela, privada, quietinha, a rotina dela e tal, e mostrar o lifestyle. Beleza, tem milhões de seguidores nas redes sociais. Tudo certo. Até isso tem a ver com a casa 11 aqui, né? Que é onde ela tem essa galera aqui, se você observar bem, ó. É onde ela tem esse Sol, esse Júpiter, tudo pega a casa 11, que rege o propósito dela, tá tudo certo, tudo limpo. O problema mesmo é ela achar que ela tem que estar posicionada na esfera pública, quando na verdade esse não é o interesse dela, não é o que ela quer fazer e não é o melhor pra ninguém. Porque sempre que uma pessoa insiste num caminho que é desalinhado do propósito dela, adivinha só, dá merda, tá? Só isso. Então assim, o meu veredito é, ela está semi-desalinhada. Ela tá alinhada por um lado e ultra desalinhado por outro. Se eu fosse ela no lugar dela, iria aconselhá-la a simplesmente se retirar das situações que ela tá só sustentando, que é um peso. É um peso porque é como se ela ficasse numa posição até mais masculina do que ela gostaria. Tem um quê de sagrado feminino em ir para a casa 4, ir em direção a esse propósito de casa 4 que ela tem, que é poder simplesmente assumir um feminino mais leve. Então, assim, ela não precisa estar no mesmo peso de responsabilidade que ela tem. Isso claramente sufoca ela e faz ela tomar decisões que, quando você vai ver, são completamente egoístas. Então é isso, comenta aqui embaixo. O que você achou dessa análise? Fez sentido pra você? Te deu uma clareza? Falou, caramba, com certeza tem tudo a ver com a Virgínia. Então, se você conseguiu ter um vislumbre do que eu quis mostrar aqui, comenta aqui embaixo que eu quero te ouvir. E claro, usa isso pra aplicar na sua vida. Porque você também pode estar cometendo o erro. E é engraçado, né? Eu tenho, como eu disse, eu tenho um Nodo Norte também em Leão, mas diferente dela. O meu é na casa 10. O meu Nodo Norte é totalmente o oposto do dela. Então, eu tenho muito propósito com isso, de fazer algo maior, que vai ajudar as pessoas, que de fato vai ter um impacto.
ela tá cansada dessa energia, essa energia não vai levar ela a lugar nenhum. Então eu quero que você pense no seu caso, pra você, na sua vida. Como que você talvez também esteja dando uma de Virgínia, focando em algo que você não realmente quer fazer, que não te traz realização. E se você quer ajuda para ter uma visão de propósito, entender o seu propósito, não só se realinhar energeticamente, ganhar clareza mental, como também liberar caminho, desbloquear sombras que estejam te atrapalhando de viver o seu propósito na real, eu tenho um mapa VIP, VIP é divisão de propósito, onde você vai ter acesso a tudo isso numa consulta comigo. Então, clica no link que tá aqui embaixo na descrição, se você quiser aplicar. Quem sabe a gente não se encontra ao vivo no Zoom e eu ajudo você a viver o seu propósito. Beijos e até a próxima.